Olá, meus amigos. Meu nome é Fabiana Mazeto. Sou especialista em patologias das construções e mestre em engenharia dos materiais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre manutenção predial, em especial as manutenções preventivas. É muito comum nós relacionarmos as manutenções preventivas com manutenções veiculares, aquelas manutenções que nós fazemos como troca de óleo, troca de filtro, verificação das paletas. E as certificações? Será que elas não precisam desse tipo de manutenção? Como nós sabemos quando é necessário fazer a manutenção das edificações? As NBRs, a ABNT, tem duas normas que nos dão um horizonte de como fazer essas manutenções e de quando fazer essas manutenções. Essas NBRs são a 5674 e também a 12680. Essa, inclusive, é nova e entrou em vigor no ano passado. Porém, para a gente determinar a necessidade das manutenções, sejam elas preventivas ou corretivas nas edificações, nós temos que começar o processo por uma vistoria. Podemos iniciar esse processo por uma vistoria rápida. Essa vistoria rápida vai nos mostrar a existência de, por exemplo, fissuras, infiltrações, se há vazamento nas instalações hidráulicas, se há problemas com as instalações elétricas, como está a segurança de quem utiliza essas edificações, dentre outros. Essas vistorias são muito importantes para que a pessoa que vai fazer essa manutenção saiba em que momento e quando contratar essa manutenção, seja ela preventiva ou seja ela corretiva. Costumo brincar com os meus alunos, com os meus clientes, que quando nós fazemos uma vistoria, nós iniciamos no reservatório elevado e terminamos na cisterna. Aqui nós podemos ver, então, alguns reservatórios d'água, sejam eles que eu estou demonstrando, cisternas ou reservatórios elevados. Os problemas são muito parecidos. Afinal, o que nós temos que verificar num reservatório de água? É muito importante saber como vai a limpeza desse reservatório e como vai a potabilidade da água acondicionada nesse reservatório. Quais são as condições dessa impermeabilização e verificar as condições das estruturas também. Com relação à potabilidade da água reservada, ela está diretamente relacionada com a impermeabilização existente nesse reservatório. Alguns materiais têm potabilidade, ou seja, podem ser utilizados dentro dos reservatórios sem causar qualquer contaminação ou danos a quem está utilizando essa água. Porém, existem alguns materiais impermeabilizantes que não têm potabilidade, ou seja, vão soltar resíduos na água, o que pode contaminar essa água e contaminar quem vai utilizá-la. Nesse caso dessa foto, apesar de que esse reservatório aqui não ter a impermeabilização adequada, a gente observa que essa impermeabilização aparentemente está em boas condições, porém, dando um zoom, nós vemos danos nessa impermeabilização, com perfurações e exposição da manta asfáltica. Com relação à estrutura, podemos verificar vários pontos de corrosão das armaduras. Esses pontos de corrosão, como a gente pode ver, principalmente localizados no teto, são provocados pela evaporação da água juntamente com o cloro contido na água tratada. Esse outro reservatório, nós podemos observar que o tipo de impermeabilização deixa de ser asfáltica para ser impermeabilização cimentícia. Essa impermeabilização cimentícia apresenta-se bastante desgastada, como nós podemos ver aqui no fundo, e também o seu desgaste é tão grande que já existe a corrosão da estrutura nas paredes, no caso desse reservatório. O reservatório ao lado, também nós vemos uma situação de impermeabilização com manta asfáltica, de novo uma manta inadequada para esse fim, e, além disso, nós vemos problemas sérios de corrosão na viga dentro desse reservatório, fazendo com que haja necessidade de um reforço nessa estrutura.
E esse reforço ele é determinado principalmente pelo tipo de corrosão que ocorre dentro dos reservatórios, que é a conhecida corrosão por pitch. E que isso é um assunto que nós podemos conversar num outro momento. Já nos telhados ou coberturas, é importante a gente fazer a verificação se existem telhas quebradas, se a estrutura ou madeiramento em questão está em boas condições, se não há cupim, por exemplo, se não há mofo nesse madeiramento, se não há um apodrecimento desse madeiramento, fazendo com que reduza a resistência dessa estrutura. Também é importante verificar a existência de infiltrações na cobertura. Ou ainda, o que é muito comum acontecer é a obstrução das calhas, dutos de captação e ralos nos telhados e coberturas. Fica uma dúvida para vocês: de quanto em quanto tempo nós temos que fazer a limpeza das calhas e verificação dos telhados? Além dos reservatórios de água, é muito importante nós fazermos outras verificações nas edificações como um todo, principalmente nas áreas comuns, quando nós estamos falando em prédios, por exemplo. Essas áreas onde nós devemos fazer essas vistorias são casas de máquinas, escadas enclausuradas, corredores e halls de acesso, garagens, jardins e playgrounds. E de novo que nós vamos verificar infiltrações, fissuras e a questão da segurança de quem está utilizando este empreendimento. Aqui nessas duas fotos nós podemos observar que é uma casa de máquinas. Nelas é possível verificar ou identificar as infiltrações ocorridas nas paredes. Essas infiltrações são tão deletérias às estruturas como a máquina que está guardada dentro desse ambiente. Outros pontos que são importantes de nós verificarmos, por exemplo, essa primeira foto aqui é a parte elétrica, a área de iluminação de um local. Essa iluminação, lustre no caso, nós podemos ver que está cheia de água, além de infiltrações no seu entorno, o que também não é muito seguro para quem está utilizando o ambiente. Essas outras duas fotos são fotos relacionadas a um poço de elevador. Também a gente pode verificar as infiltrações ocorridas nesse poço de elevador, o que pode novamente danificar o equipamento que está sendo guardado nesse ambiente. Além disso, é importante nós verificarmos fissuras nessas edificações. Essas fissuras podem estar localizadas tanto nas paredes internas quanto externas, em volta das janelas, próximo às escadas, próximo aos elementos estruturais como pilares ou vigas. É importante fazer uma vistoria minuciosa a fim de identificar essas fissuras e principalmente qualificá-las, se elas são ativas ou passivas. Você sabe me dizer qual que é a diferença de fissura ativa ou passiva? Você sabe me dizer qual que é o processo de tratamento dessas fissuras? No próximo episódio nosso, nós podemos conversar sobre esse assunto. Além disso, continuando nossas vistorias, é importante verificar, por exemplo, como está a distribuição de gás, ou como estão as portas corta-fogo. Aqui nós podemos verificar que a manutenção do trinco da porta corta-fogo foi feita com prego, o que não é nada seguro para quem está utilizando esse equipamento. Na foto abaixo, nós observamos uma área enclausurada da escada. Essa área seria uma rota de fuga. E como todos sabem, as rotas de fuga não podem ser obstruídas, que não é o caso aqui dessa situação. Além disso, aqui nessa outra foto, nós podemos observar corrosão num teto de garagem. Pessoal, por hoje é isso. Agradeço todos vocês por mais um minutinho trabalhado conosco e fiquem esperando a próxima. Obrigada, tchau, tchau.